todos, bem-vindos mais a uma Pílula do GAPS. Hoje eu tenho a honra de estar aqui com o Dr. Alexandre Rabelo, fisioterapeuta, osteopata, que trabalha em Belo Horizonte, uma pessoa assim super engajada no tratamento do zumbido. Eu vou dar a palavra a ele para ele se apresentar, passar os contatos dele, e aí a gente começa com a sessão de perguntas. Obrigada a participação de todos. Bom dia a todos. Jane, eu que agradeço o convite e a possibilidade de poder estar estudando o zumbido a fundo aqui no grupo, o Zumbido HC USP, onde a gente aprende tanto, divide tanto. E para falar comigo é só falar aqui também no Zumbido, através do Instagram, Alexandre Rabelo, ponto osteopata, fisiosteopata, e a gente está aqui também tirando algumas dúvidas aí que vão surgindo, né? Então, tá bom. Então, vamos para as perguntas de hoje. Antes de começar as perguntas, eu queria lançar uma coisa aqui. Existem uns testes que são feitos para a gente saber se o zumbido do paciente modula ou não. E aí eu queria que você colocasse o que é esse modular. E se modula, daí a gente pode enquadrar esse paciente num subtipo específico que se chama zumbido somatosensorial. Então, explica para a gente o que é esse modular ou não, o que é zumbido somatosensorial e quais são esses testes. Perfeito, Jane. Então, a modulação é a capacidade desse zumbido modificar de algumas características. Então, por exemplo, o paciente fala assim para a gente no início. Vou dar um exemplo geral, né? Eu tenho um zumbido que é na minha orelha esquerda. Ele parece um apito e ele tem uma intensidade, por exemplo, de 4 em 10, quando a gente coloca uma escala, né? A gente pede para o paciente ele concentrar nesse zumbido e a gente vai pedir alguns movimentos. E esses movimentos eles são feitos com o pescoço, principalmente, então são movimentos rotacionais, movimentos de flexão e extensão, movimentos de rotação, de inclinação e movimentos da esfera da parte da mastigação. Então, a gente pede para ele abrir a boca, fechar a boca, jogar a mandíbula para um lado e para o outro, a mandíbula para frente. Então, se essa intensidade do zumbido, né, se ela modifica, eu lembro que ele falou de 4 em 10 ali, se ela modifica tanto para mais ou para menos, esse zumbido ele pode ter uma característica também de modulação e uma característica somatosensorial. Além disso, esse zumbido ele pode mudar de localização. Você lembra que eu comentei que era do lado esquerdo? Muitas vezes esse zumbido muda para outra orelha, ou se ele fica mais centralizado, ou se ele muda o tipo dele, que era o apito, uma panela de pressão, por exemplo. Isso é uma característica desse zumbido somatosensorial. Então, seriam testes que são feitos, né, para ver se o paciente enquadra também no nosso tratamento, que é o tratamento da parte da fisioterapia e da fisioterapia da especialidade de osteopatia, né? Lembrando que existem pacientes que não apresentam modulação, mas também podem enquadrar nesses quadros. E aí eu cito alguns casos. Por exemplo, a gente acabou de atender uma paciente aqui no grupo que o zumbido dela iniciou depois de um trauma cranial. Então, ela teve uma bolada no rosto, ela desequilibrou e bateu a cabeça. Posteriormente a isso, então, assim, uma característica bem temporal, ela teve o trauma e posteriormente começou o zumbido. Só que nos testes de modulação dela estavam todos negativos. Então, mas ela enquadra como um zumbido somatosensorial. Além disso, pacientes que fazem algum tratamento dentário, uma extração dental e apresentam apresentam o início do zumbido pós esses tratamentos. Então, seriam esses casos que a gente tem uma atuação, vamos dizer assim, uma ação preponderante, né? Então, um zumbido cujas características, seja o timbre, seja o volume, seja a localização, muda frente a movimentos ou mudanças da pressão ou do posicionamento dessa região da cabeça e do pescoço, né? Geralmente indica aí um problema ou muscular, ou articular, ou de bloqueio, ou dessas suturas aí em volta do ouvido, nessa região mais alta aqui, cabeça e pescoço, tá? Eu vou responder uma pergunta da Leila, que ela fez no Google Forms, que é uma pergunta mais médica, tá? Então, glicemia alta ou baixa provoca zumbido? Sim. As alterações do açúcar no sangue, as alterações da insulina no sangue, podem interferir diretamente no ouvido.
Porque o ouvido ele tem uma bomba, que chama bomba de sódio, potássio, ATPase, na parede das células da audição. E essa bomba, ela é regulada pelos níveis de açúcar e insulina no sangue. Então, a pressão do líquido que banha as células da audição dentro do ouvido pode variar de acordo com os níveis de insulina e açúcar no sangue. Isso é um dos mecanismos. Existem outros, né? A própria degeneração neuronal, a microangiopatia, que é a dificuldade de irrigação desses tecidos do ouvido decorrente, por exemplo, de um diabetes, né, já instalado, tá? Então, esses são os mecanismos pelos quais você pode ter tanto zumbido, tontura, como surdez associado às oscilações do nível de açúcar e insulina no sangue. Agora, eu vou fazer uma pergunta para o Alexandre. Qual é a diferença entre o tratamento da fisioterapia tradicional e o tratamento da osteopatia para um paciente com zumbido? No que eles diferem? Perfeito, Jane. Então, a fisioterapia, ela atua através da terapia manual, como a osteopatia, tá? Então, utiliza as mãos para tratar esses pontos gatilhos, como você comentou, né, na primeira pergunta. Pontos gatilhos seriam problemas musculares. A fisioterapia, ela usa também de outros meios, que é a parte de eletroterapia. Então, ela pode usar o laser, ela usa outros mecanismos. A grande diferença da fisioterapia para a osteopatia, na visão osteopática, é o diagnóstico. Então, a gente aprofunda mais no diagnóstico, principalmente nessa esfera cranial. E a literatura está embasando muito essas questões da esfera cranial, como os traumas craniais, né? A questão dos chicotes cervicais, o whiplash, as retiradas de dente. Então, a gente sabe que as informações dos nervos que se encontram no alvéolo dos dentes, ou entre as suturas, como a Giane comentou, essas suturas, que são os ossos onde eles conectam próximo ao ouvido, eles têm uma inervação que pode mandar uma informação também para os núcleos auditivos. E isso pode causar uma informação incorreta e uma chegada dessa informação incorreta no cérebro, que seria o zumbido. Então, a nossa atuação na esfera cranial são através de manobras teciduais sobre as suturas, sobre as membranas intracraniais e, consequentemente, uma diminuição dessa informação que chega de forma exacerbada. O interessante também, Jane, que a gente presta muita atenção nessa parte da anamnese, do exame clínico, na parte visceral do paciente. Então, a gente avalia também esses componentes hepáticos, de sobrecargas hepáticas e principalmente da parte gástrica. E a gente sabe que, muitas vezes, uma alteração gástrica, uma informação exacerbada desse sistema, ele pode também aumentar o tônus da musculatura mastigatória. Então, o tônus da musculatura mastigatória pode ser um fator também que altere a ATM e que pode ser um fator também que influencia sobre o zumbido. Então, a gente também atua sobre esse tratamento visceral, não só o cranial. Então, assim, a osteopatia ela entra com um plus a mais dentro dessa esfera, tanto cranial quanto visceral, para regular essas informações que o sistema neural informa ao cérebro. Então, o Alexandre está mencionando aqui muito essa questão da disfunção no sentido da informação neural, né? Então, por exemplo, nas alterações de estômago, você pode ter muitas vezes uma disfunção do nervo vago. E o nervo vago, ele é muito importante para diversas coisas, né? Quer dizer, ele leva informação para o cérebro, ele leva uma aferência, que é aquilo que sobe, que chega, tá? E que pode interferir, por exemplo, no funcionamento de neurotransmissores, pode interferir no sistema que a gente chama de parasimpático-simpático, né? Pode interferir na liberação, por exemplo, de acetilcolina. Então, assim, é por isso que ele está falando dessas alterações viscerais, né? Que elas podem influenciar diretamente aí na percepção do zumbido. Aí tem uma pergunta agora que eu vou responder, que é uma pergunta mais clínica, é da Elaine, também não foi no Google Forms, que ela fala o seguinte: eu tenho alterações nos exames de fígado que podem influenciar. Será que isso pode influenciar no zumbido? Ela fala da gama-GT. A gama-GT é uma enzima que tem relação direta com o funcionamento do fígado, tá? Pelo que ela está contando aqui, essa enzima está alterada.
Essa enzima alterada, muita gente pensa diretamente numa alteração do fígado, do funcionamento do fígado. Mas a gente também tem que lembrar que essa enzima ela tem relação direta com o álcool e com os açúcares, tá? Então, assim, se você tem zumbido e essa enzima está alterada, sim, pode haver uma relação, e sim, novamente, pode ter a ver com os níveis de açúcar, insulina no sangue, ou se você, por exemplo, consome álcool, pode ter relação direta com excesso de álcool circulando no sangue, tá? Então, precisa investigar um pouco melhor a função pancreática, né, esses níveis metabólicos no sangue, para fazer um bom diagnóstico e um bom tratamento. Aí eu vou passar uma pergunta agora para o Alexandre. Dentro do tratamento osteopático, né? O que é feito para tratar o zumbido? Como que a gente conduz aí? É uma coisa igual para todo mundo? É uma coisa diferente? Como é que você monta o esquema terapêutico? Tá. O esquema terapêutico, ele é montado baseado num exame. Esse exame é o exame osteopático, que é baseado na filosofia osteopática. Então, essa filosofia osteopática, ela visa entender o indivíduo em todos os contextos da vida dele. Então, assim, a gente avalia e pergunta relações com o trabalho, relações com a dinâmica da casa desse paciente, né? Se ele está contente ou não nesses domínios, né? Porque o indivíduo está inserido nesse meio. Então, a gente avalia essas questões que seriam, vamos dizer assim, externas, para ver se existe essa influência ou não, e questões específicas das respostas do corpo dele em determinados movimentos e testes. Esses testes a gente avalia a textura do tecido, a simetria do tecido, a densidade desse tecido e se esse tecido está sensibilizado. Então, a gente, é um tratamento, Gianni, que a gente visa o corpo como um todo. Então, ele é classificado como holístico no sentido de integralidade, né? Então, a gente avalia não só a parte músculo-esquelética, mas a parte sistêmica também. Então, por exemplo, o sistema digestório, o sistema respiratório, o sistema cardíaco, o sistema também, a parte reprodutora. Então, a gente tenta interiorizar todas essas informações. A gente quer saber histórico de traumas, que é muito importante no zumbido, né? A questão do funcionamento geral do organismo, onde a gente tem perguntas específicas do sono, perguntas específicas de alimentação, perguntas de atividade física, para entender também essa dinâmica do corpo do paciente, tá? Então, o tratamento, ele não é um protocolo, né? Então, não é assim, você vai vir aqui 10 vezes e vai fazer sempre a mesma coisa. Não é. Todo o atendimento, a gente reavalia o paciente e, posteriormente, a gente faz uma conduta indicada naquela situação daquele dia. Porque o paciente, à medida que ele vai evoluindo durante o tratamento, você tem que modificar a conduta e tem que utilizar outro tipo de abordagem técnica para aquele paciente. Então, tem pacientes que têm o zumbido, que tem uma relação grande com a cervical, uma disfunção na cervical e na ATM, por exemplo, nessa articulação temporomandibular. Pode ser que a cervical dele melhore, então a gente vai concentrar mais na ATM. E existem técnicas específicas, através das mãos, que a gente vai trabalhar sobre o crânio, sobre a TM, sobre a cervical, todos esses músculos da cintura escapular, dos ombros, das costas. Então, a gente vai moldando esse tratamento de acordo com o que o paciente vai apresentando. Então, vamos lá. Muito bem. Tem uma pergunta agora do Nilson, no YouTube. Bom dia, eu tenho zumbido há 4 anos. Surgiu depois de um trauma e com esse trauma eu perdi a visão do olho direito. Eu fiz uma cirurgia para deslocamento de vítreo, retina e mácula. E logo depois de 4 meses apareceu o zumbido e não parou. Eu uso betina e ginkgo biloba há 4 anos. Também uso aparelho auditivo para mascarar o zumbido. Existe alguma cirurgia? Bom, não dá para falar se existe cirurgia, por quê? Porque, na verdade, eu não sei se com esse trauma houve ou não algum, alguma desarticulação dos ossículos do olho. Então, teria que passar em consulta, examinar, pedir exames para fechar ou descartar esse diagnóstico. Mas eu acho que o Alexandre pode ajudar falando um pouquinho dessa situação do zumbido pós-trauma. Nesse caso, Nilson, o seu zumbido ele tem uma relação temporal
pós-trauma. E foi um trauma de uma energia importante, né? Com deslocamento de retina, perda de visão, né? Teve a perda de visão ali depois do trauma, né? No olho direito. Então, toda essa energia que é absorvida, ela é absorvida por vários ossos que se localizam no crânio. E ele é transmitido através de algumas suturas que existem nesse crânio. Então, por esse motivo, pelo fato de você ter tido o zumbido, ter temporariamente, na questão temporal, ter iniciado pós esse trauma, descartado outras possibilidades, por exemplo, como a doutora Giane comentou, né, de problemas nos ossículos. Se você tiver um paciente estável, a gente teria que avaliar o seu caso, né, para ver se você tem modulação naqueles testes que eu comentei inicialmente na live. Se não tiver modulação, você, mesmo assim, você tem uma indicação para esse tratamento, porque a gente precisaria avaliar quais desses ossos estão em disfunção, estão com tensões aumentadas, e isso pode ser um fator importante dessa informação incorreta que chega para o seu sistema de percepção do som. Então, sim, teria sim, Jane, teria que fazer uma avaliação para a gente ver se ele apresenta as disfunções. Mas pelo trauma, pela energia, provavelmente. Né? A gente vem acompanhando vários pacientes aqui no grupo com histórias bem parecidas. Perfeito. Agora uma pergunta para o Alexandre. Qual a diferença entre o otorrino e o otoneurologista na condução do tratamento do zumbido? Então, já nisso eu venho percebendo, principalmente na minha clínica, né, no meu consultório, que é imprescindível o paciente passar com o otorrinolaringologista especialista em zumbido. O que eu percebo? Muitas vezes, quando o paciente chega no consultório e ele passa por um otorrino geral, ele estuda, né, essas questões da tontura, do zumbido, porém ele não tem ainda uma experiência aprofundada no manejo do paciente. Então, eu vejo várias lacunas. Muitas vezes, esse paciente ele não chega tão limpo para mim no consultório, né? Porque o sucesso do tratamento, ele depende muito de um diagnóstico preciso, de um encaminhamento preciso, né? Então, a gente precisa saber quais são os pacientes que a gente pode lidar, né, Jane? Então, em Belo Horizonte, eu tenho profissionais que eu trabalho em conjunto, que eu tenho muita confiança. Quando o paciente chega para mim com primeira consulta ou que eu vejo algumas lacunas, eu sempre encaminho para um otoneurologista, que ele vai fazer esse manejo, ele vai pedir os exames, ele vai fazer todo vai conduzir esse tratamento, porque o fisioterapeuta ou fisioterapeuta osteopata, a gente tem uma ação importante em algumas características e alguns subtipos, né? Que seria aquela característica mais somatosensorial, né, Joana? Que tem um componente também da síndrome tenso do tímpano, ou outras variáveis que a gente consegue atuar. Sim, perfeito. Bom, então o otorrino ele tem uma visão mais geral e não tão profunda, e o otoneurologista é um especialista dentro da otorrinolaringologia. Ele fez otorrino, mas ele fez uma subespecialidade a mais, que chama otoneurologia, e por isso ele consegue conduzir mais profundamente esses casos de zumbido, tontura, vertigem, surdez, tá? Bom, aí eu vou perguntar ao Alexandre, por que é tão importante o tratamento multidisciplinar no zumbido? Você já falou um pouquinho disso agora, mas me conta mais sobre assim, isso. O paciente de zumbido, né, é um paciente que está inserido num modelo de complexidade muito maior do que se imaginava há 20, 30 anos atrás, né? Então, é um paciente que normalmente tem uma característica crônica, né? Ele tem vários gaps, né? Várias vertentes, né? Então, né, um profissional somente, ele não consegue conduzir. Então, por exemplo, eu vou falar da parte do fisioterapeuta. Então, a gente precisa realmente de um diagnóstico preciso, né? Porque chega paciente com zumbido que não tem característica somatosensorial, que ele tem outros modelos, se a gente propor um tratamento para ele nesses quadros, esse paciente ele não vai evoluir, ele não vai melhorar, né? Não vai diminuir esse incômodo do zumbido. Então, assim, são vários profissionais. Eu acho que o grande profissional ali que está responsável por esse manejo principal é o médico, o otoneurologista, especialista em zumbido, o otoneuro, né? E aí ele vai
manejando, ó, esse paciente ele precisa de fazer um trabalho na fisioterapia, não, ele precisa de uma fonoaudióloga para alterar a questão da percepção do som dele, né? Ou ele precisa, por exemplo, do bucomaxilo, de um dentista para corrigir alguma questão da oclusão que está influenciando dentro desse processo. Ou não, esse paciente está com um modelo de ansiedade muito grande, tem outras questões como depressão, insônia, então precisa de alguém para estar orientando ele em outras áreas, por exemplo, um psicólogo, né? Então, assim, o ideal, o mundo ideal, né, vamos dizer assim, um padrão ouro, né, seria a gente poder conversar com essas várias áreas, porque o principal é o quê? O paciente está bem, o paciente evolui bem e a gente conseguir caminhar bem nesse processo. Aí, Giane, talvez dentro da área da medicina, muitas vezes ter um endócrino, muitas vezes um clínico geral, um psiquiatra, né? Muitas vezes a gente tem também um nutricionista para poder ajudar, né? O paciente precisa fazer uma atividade física, então muitas vezes um educador físico que entenda um pouco mais desses processos, né? Dos exercícios corretos, aí o fisioterapeuta pode conversar com esse educador físico, né? Então acho que seria basicamente nesse contexto geral de multidisciplinariedade, né? Eu costumo dar um exemplo que para os meus pacientes que é o seguinte: o zumbido é como uma grande fogueira, é o fogo de uma grande fogueira. E essa fogueira, esse fogo, ele é alimentado por vários troncos. Então, assim, um tratamento adequado do zumbido requer um diagnóstico amplo. Eu preciso localizar todas as causas daquele zumbido no paciente, porque no mesmo paciente o que a gente vê são 3, 4, 5, 6 etiologias, tá? Então, o trabalho do médico é justamente limpar todo esse quadro, tirar todos esses troncos para poder apagar a fogueira. Então, ele vai precisar da ajuda do fisioterapeuta, do osteopata, do dentista, do psicólogo, né? Do audiologista, do fonoaudiólogo, do dentista. Então, assim, por isso que é importante esse tratamento multidisciplinar, porque a gente vai sim chegar em algum lugar se a gente tiver a ajuda de todos esses colegas. A gente vai conseguir beneficiar o paciente e dar alívio, né? No zumbido, eu nem vou falar de cura, de remissão, mas dar alívio, né? Se a gente conseguir justamente tratar todos esses gargalos que estão provocando o zumbido. Acho que é isso. Tem mais uma pergunta, não é? Sim. Você está com ela anotada aí. Lê você. Me parece que quando estou descansado... De quem que é a pergunta? É Márcio, desculpa. De onde? Do WhatsApp. WhatsApp, tá. Márcio, WhatsApp. Me parece que quando estou descansado, relaxado, longe da correria do dia a dia, o zumbido parece ser mais forte e me causa uma espécie de tontura. Não chega a ser tontura, sabe? Mas é uma sensação de estar meio lento. Aí, se me exerço, acredito que ele colocou aqui, me exercito, né? Isso passa. Fiz acompanhamento com vocês até 2022. A outra dúvida, o que acham de uma segunda estapedectomia? Então, assim, ele fala um pouco dessa coisa do relaxamento, né? Mas pode ser, de repente, que quando ele está relaxado, ele está num ambiente mais silencioso, mais calmo. E aí o zumbido fica mais perceptível, isso a gente já sabe. O paciente com zumbido, ele não pode ficar no ambiente silencioso, ele tem que estar sempre envolto de enriquecimento sonoro, né? Isso faz parte da terapia e da mudança de foco, né? Para o meu cérebro não ter um zumbido tão grande dentro dele, eu preciso ter outros estímulos sonoros. Então, é óbvio que quando eu fico no silêncio, o zumbido cresce, fica maior. Uma outra coisa que ele fala é desse embaralhamento, dessa tontura que não é tontura. Isso sugere muito um espectro migranoso. Eu não sei se é exatamente isso, eu teria que ver a história novamente, tá? Com relação à cirurgia de estapedotomia, ela precisa ser feita uma vez, se for indicado, se tiver indicação, precisa ser bem feita, né? Eu não vejo aí essa coisa da gente indicar 2, 3, 4 vezes, quer dizer, a não ser que a prótese tenha saído do lugar. Então, não dá para responder essa pergunta sem entender melhor o caso, né? Então, assim, eu acho que tem algumas coisas aí, alguns gargalos aí que precisam ser ajustados ou corrigidos, né? E precisa ver, às vezes não é a questão de uma nova cirurgia, às vezes é questão de aparelho mesmo, de aparelhar esse paciente. A gente tem casos aqui
muito bem-sucedidos de otosclerose que operaram e mesmo depois da cirurgia, como a cirurgia não conseguiu corrigir tudo, né, foi para aparelho auditivo e aí esse paciente ficou ótimo, até recebeu alta. Então, precisa ver melhor, reavaliar melhor o quadro para a gente poder ajudar adequadamente, né? Eu não sei se o Alexandre quer colocar mais alguma coisa do ponto de vista osteopático ou falar assim para os ouvintes em geral, em média, quando ele trata um paciente, o paciente é um paciente para osteopatia, é um paciente com zumbido somatosensorial, em quanto tempo ele responde, ou em quanto tempo você vê resposta, ou se não respondeu em tantas sessões, não é o caso, qual a sua experiência aí clínica? Jane, essa pergunta é bem interessante, né? Porque ela remete ao prognóstico, né? Então, o que a gente vem observando, principalmente aqui no grupo e no consultório, nesses últimos 4 anos, como esse paciente é um paciente que tem um modelo de complexidade muito amplo, né? Ele apresenta uma melhora, esse paciente tem que ter um pouco de paciência, né? Não é uma coisa imediata, porque muitas vezes ele acha que 1, 2 atendimentos ele já vai ter uma resposta significativa. O que a gente percebe é que a partir do quarto, quinto atendimento ele já começa a ter uma melhora, e essa melhora ela é acompanhada de mais 3 ou 4 atendimentos. Normalmente, o que a gente faz dentro desse período, dentro dessa janela? A gente faz um atendimento do paciente por semana dentro desse quadro, nos 4 primeiros atendimentos. E normalmente a gente orienta também exercícios para esse paciente, né? Exercícios dessa região cervical, região da ATM, para o paciente ter esse autocuidado e também fazer pequenas autorregulações ao longo da semana e ao longo dos dias. A gente utiliza alguns questionários para poder medir isso. Se a gente percebe que o paciente está organizando e está melhorando, a gente começa a afastar 10 em 10 dias, 15 em 15 dias. Então, basicamente, a gente acompanha esse paciente durante uns 2 meses, tá, gente? E a gente faz um acompanhamento depois, de um mês, depois no próximo mês. Então, a gente vai fazendo, a gente chama de segmentos, né? São os follow-ups, para ver se ele se mantém com essa melhora, com esse grau de melhora. Tá? Agora, tem paciente que precisa fazer para o resto da vida, né? Porque não corrigiu ali o fator gatilho de toda aquela disfunção. Então, às vezes, o paciente é um paciente que a gente chama crônico, né? Que ele precisa da osteopatia. Não sei se você tem essa experiência. Que ele precisa manter um tratamento osteopático ao longo do tempo, por exemplo, semanal, quinzenal, mensal. Não sei se você vê muito isso na sua prática. Normalmente, nesses casos, são atendimentos mais mensais, e Uhum. normalmente atendimentos de 2 em 2 meses, porque o estímulo osteopático, o tratamento osteopático, ele visa estimular o corpo do paciente, né, no sentido da cura, da melhora. Então, a gente não precisa fazer aquele atendimento 2, 3 vezes por semana. Então, a gente estimula, como é uma adaptação do sistema neural, a gente observa se existe uma neuromodulação, se esse paciente reequilibra, para aí sim a gente poder fazer esse afastamento, porque a gente também não quer gerar dependência. Porém, a Giane coloca que existe realmente esses pacientes que têm um quadro, que existem várias toras de madeira aí que estão queimando, né, Giane? Muitas vezes a gente precisa manejar um pouco melhor, e muitas vezes eles precisam de acompanhamento. Mas esses são os casos mais, não são tão comuns. Assim como aqueles pacientes que têm melhoras rápidas. A gente tem casos aqui de paciente com 1, 2 atendimentos com remissão completa de zumbido, né? Então, assim, não é o mais comum. O mais comum são esses pacientes que precisam desses 2 meses de atendimento, muitas vezes atendimentos semanais, e à medida que vai tendo a melhora a partir desses 4 atendimentos, esses atendimentos vão sendo espaçados. Percebeu que o corpo do paciente equilibrou e que ele não apresenta mais as disfunções osteopáticas que foram vistas dentro desses atendimentos, é o momento de afastar. Lembrando que o paciente é responsável por esse processo. Ele tem que alimentar bem, tentar fazer higiene do sono, né, dormir bem e também realizar atividade física regular. Isso tudo são fatores de controle, né, do zumbido, da ansiedade, de outras patologias que estão associadas aí com o zumbido. Perfeito. Então, eu vou agradecer a presença do doutor Alexandre Rabelo. Vou convidar vocês para a próxima pílula, que vai ser mês que vem. A gente vai avisar nas redes sociais e quem está no grupo do WhatsApp, ou quem acompanha a Fundação pelo YouTube, tá? Deve ser na primeira sexta-feira de novembro, a não ser que a gente tenha algum imprevisto. E a gente está à disposição aqui. Quem quiser mandar dúvidas, pode mandar aí pelo Google Forms,
contato da Fundação, WhatsApp, YouTube, e a gente responde na próxima pílula do GAPS. Obrigada, Alexandre. Vou deixar a palavra para você agora. Obrigado a vocês aí pela atenção, pelo tempo e também pelo convite da doutora Giane, de a gente poder difundir também o tratamento fisioterapêutico baseado na especialidade da osteopatia. Muito obrigado, Viviane. Obrigada a todos. Até mais, pessoal. Tchau.